Olá, queridos, boa noite, louvado seja o Senhor. Espero que vocês estejam bem, felizes no Senhor. Estou com muita saudade de todos e é uma alegria iniciarmos esse culto de louvor e adoração ao Senhor. O culto de oração, o culto de quarta-feira. Tão bom ter vocês aqui conosco, todos os que estão aí em casa. Juntos no mesmo espírito, louvando ao Senhor, cultuando e adorando aquele que merece receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Convido você hoje a louvar também ao Senhor junto comigo. Vamos louvar ao Senhor, declarar que Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele está no seu lar, Ele está com a sua família, por onde quer que você vá. Certamente o Senhor está com você. Então, louve ao Senhor, declare ao Senhor. Vamos juntos louvar ao Senhor nessa noite, engrandecer ao Senhor e vamos sentir a presença do Senhor. Amém? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Louve! Na sua casa, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos de novo louvar? Amém, o Senhor está aí contigo, você pode crer nisso, o Senhor tem sondado seu coração e Ele tem estado com você a todos os momentos, deixando aí a bondade, a misericórdia que o cercam, certamente todos os dias. Vamos orar agora nesse momento, teremos a palavra do Senhor e será um momento também de reflexão da palavra do Senhor e certamente o Senhor falará ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por essa noite especial, Senhor, de culto e adoração ao teu nome, Pai. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus santo, poderoso, e o que seria de nós, ó Pai, se não tivéssemos o Senhor, ó Pai? Nada seríamos certamente, Deus, e ao Senhor louvamos ao Senhor pela salvação, pela graça que nos basta, Senhor Deus, porque sabemos que nos dias maus, Senhor, tem estado conosco, e nos dias bons o Senhor também tem nos cercado, Pai, de amor e de esperança, Deus. Louvamos o teu nome, te agradecemos. Sonda cada coração, Pai, cada lar, ó Pai, esteja com cada família que hoje receberá a porção da tua palavra. Abençoe-os ricamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre custos. Eu não sou uma pessoa da matemática, estou bem longe aí de ser da matemática, mas eu imagino que, assim como eu, você já deve ter passado aí por alguma reforma na sua casa. E às vezes você calcula um valor e quando você vai começar a reforma, às vezes o valor que você pensou para acabamento e para material foi só aquilo que você gastou para o material. As coisas estão
bastante onerosas. Então, às vezes você começa um trabalho e você não consegue concluir, porque aquele valor é realmente muito alto. Eu vejo muitas construções inacabadas, não sei se você já passou por uma experiência como essa, começar uma construção, uma certa reforma na sua casa, você não consegue dar conta. E aí ela fica parada 1 ano, fica parada 2 anos, e aí depois, quando você percebe que já tem um pouco mais de dinheiro para continuar, você continua, ou então não, você simplesmente desiste desse processo, desiste dessa construção, e aí fica aquele projeto feio e inacabado. Aqui em casa nós estamos com uma pequena reforma na área externa da nossa casa, e nós pensamos em um valor X. Só que esse valor que nós pensamos que seria para reforma, de compra de material e para pagar todo o valor, né, dos pedreiros que viriam aqui, nós gastamos só no material o valor, porque de fato estava realmente tudo muito caro. E eu imagino que você, assim como eu, já deva ter começado alguma obra e o custo foi muito alto, né? Esse processo de construção, às vezes passou o tempo, inclusive do tempo que você tinha previsto para fazer essa construção, você gastou um pouco mais até, porque talvez você não tenha calculado o custo de todo esse processo, né? E quando nós falamos em servir a Deus, também é um custo, né? Para essa construção. E aqui interessante, em Lucas 14, convido você a abrir sua Bíblia, Lucas 14, 26, é a parábola acerca da renúncia. E eu não sei se você já parou para pensar sobre quanto custa servir a Cristo, né? E eu quero te falar aí que é um custo bem alto servir ao Senhor, né? Não sei se você já calculou isso, ou se você... É claro que quando muitas vezes pensamos em preço pago, é claro que não há como comparar o preço que Jesus pagou naquela cruz por mim e por você. Mas há um preço alto de renúncia da minha vida e da sua vida, quando decidimos servir ao Senhor. As coisas naturais têm custos, mas a caminhada cristã também tem custo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãs e irmãos e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, que se senta primeiro para calcular as despesas para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a zombar dele, dizendo: esse homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Aqui Jesus fala justamente sobre uma situação, ele traz uma situação de alguém que vai construir uma torre, e ele fala: quem aí vai pensar em construir a torre sem calcular o custo dessa torre, o preço, as despesas para acabar essa torre? E quando você não termina a torre, Jesus continua dizendo: pois havendo colocado ali os alicerces e não tem como continuar, as pessoas vão zombar. Ah, esse começou e não terminou. Esse começou o processo e não terminou. Vira motivo de zombaria, começar e não terminar. E tem muitas pessoas seguindo a Jesus que começa o processo da caminhada e não termina a caminhada porque não quer pagar o custo, né? E a minha proposta é o seguinte: a você que é dita aqui na Bíblia, há uma cruz e há um preço, você precisa calcular os custos sobre essa caminhada. Ainda há um outro exemplo no versículo 31, quando diz: ou qual é o rei que antes de entrar em guerra contra outro rei não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Se ele não consegue ir à guerra, é melhor ele declarar paz e acabar com tudo. Então, é como se Jesus estivesse falando: olha, meu discípulo, pega um papel, pega uma caneta, pega uma calculadora e calcule aí, veja se você tem condições de continuar, veja quanto que é o custo de servir ao Senhor.
Quando nós pensamos em aceitar Jesus, quando nós pensamos em salvação, há um pacote que vem seguido aí, é um pacote de renúncias a serem feitas, e vem provas e vem tribulações, que muitas vezes essas provas, essas tribulações, elas só vêm à medida que você aceita caminhar, trilhar com o Senhor. O projeto de caminhada cristã, o projeto de vida cristã, é mais do que aquela alegria, aquela paixão de início, de servir, de conseguir, de alegria inicial. É muito mais, mas é conseguir caminhar, é conseguir continuar, ter raízes profundas no Senhor. Então, quando decidimos servir ao Senhor, não é só a alegria do primeiro amor, mas que você tenha sempre aquela alegria diariamente, além das adversidades, né? Esperar a chuva, você lembrar dos dias maus, esperar não ter chuva também, mas é você se lembrar que esse projeto de caminhada cristã não é a médio prazo, não é a curto prazo, é a longo prazo. A decisão que eu fiz e que você fez de servir a Jesus, ela precisa ser um caminho sem volta. O fim com Jesus é sempre melhor do que o começo. E nós precisamos lembrar que quando aceitamos a Jesus, o alvo, o caminho é para além dessa vida que nós estamos, é para além da vida terrena. Estamos contemplando aquilo que é eterno, aquilo que é para a eternidade, que é a salvação. O nosso norte, o nosso foco, o nosso alvo precisa ser Jesus. E nós precisamos falar sempre: eu prossigo e sigo fiel e firme para o caminho, para o propósito que é Jesus. Precisamos continuar. Quando há essas duas comparações de modo interessante, me lembro daqueles que começam projetos, começam animados num trabalho, e no seu primeiro mês, por exemplo, já se desgasta, e quando recebe seu salário, que foi aquele que aceitou receber diante da proposta que lhe foi dada, ele recusa o salário, ele fala, mas poxa, como é pouco, mas ele sabia disso, e aquela alegria inicial ele descarta, porque não quer viver mais subordinado àquela situação. Então precisa se lembrar que foi um aceite dele, que ele queria servir no seu trabalho. Aqueles que começam a faculdade não terminam a faculdade, porque não calculou exatamente se era aquilo que ele queria fazer para a sua vida inteira. Então eu e você precisamos calcular os custos de muitas coisas e servir ao Senhor certamente quando vem esse pacote, quando eu e você entendemos esse pacote completo, sabemos que é a salvação que nós buscamos, certamente é uma alegria que deve inundar o meu coração e o seu. Mas infelizmente há pessoas que naufragam nessa caminhada cristã, na fé, elas simplesmente morrem ali no meio do caminho, se perdem, começam a jornada, mas não terminam a jornada. Precisamos rever aquilo que nós estamos construindo, rever onde estamos pisando, se é em solo rochoso, em solo firme ou em solo de areia que desaba e que acaba a qualquer momento. Você precisa lembrar, eu sempre gosto de uma das primeiras pregações, já falei isso anteriormente, quando o pastor Joel mencionou que o caminho de servir ao Senhor, seguir ao Senhor, não é um caminho popular, né? Pelo contrário, é um caminho bem apertado. Nós estamos na contramão do mundo aí, numa uma oposição em guerra, e alguns entram nessa caminhada cristã, imaginando tudo ser flores, imaginando tudo ser tranquilo, assim como foi talvez o seu primeiro encontro com Cristo, mas precisa lembrar que as provas muitas vezes que vocês estão enfrentando, que eu e você enfrentamos, ela começou a partir da caminhada cristã, né? Você, assim como diz aqui, às vezes precisa, como diz no versículo 26, às vezes aborrecer os prazeres, né, os seus próprios prazeres, aquilo que te satisfaz, os seus próprios interesses, para que haja uma busca intensa ao Senhor. Então o custo é alto, né? Aquilo que desejamos, aquilo que almejamos ao final desse processo, certamente é gratificante, mas o custo é alto, né?
melhor do que professar essa alegria inicial é certamente concluir a nossa carreira, a carreira que foi proposta, né? Encerrar a carreira e guardar a fé. A nossa caminhada não é só alegria, a nossa caminhada não é somente festa dos primeiros dias, né? Mas eu e você precisamos estar dispostos a não recuar, a não voltar atrás diante de tudo, né? Quando pensamos na mulher de Jó, o que ela falou, o que ela trouxe de situação, de enfrentamento a Jó, e quando ele disse, olha, em qualquer situação eu vou louvar ao Senhor, não vou amaldiçoá-lo. Pelo contrário, eu estarei ali na situação difícil, eu sei e estou certo de que o Senhor estará comigo. Então, sua fé em Jesus é mais do que em bons momentos, mas é justamente para enfrentar o pior, né? Atropele as coisas, né, que chegam até você, não deixe que a sua fé seja tão fácil de ser diluída, acabada. Calcule o custo de permanecer firme e lembre-se, né, que não importa o prejuízo que você sofra, para que você ganhe eternamente aquilo que é proposto, né, aquilo que é eterno, que é a salvação. Certamente, no final, tudo valerá a pena. E o versículo 33 de Lucas 14 diz assim: todo aquele entre vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Então, que eu e você possamos renunciar a tudo por alegria, em servir ao Senhor e permanecer firme com Ele, certos de que o Senhor nos tem guardado, nos tem aperfeiçoado e certos de que o Senhor tem grandes promessas eternas para mim e para você. Então, louvado seja o Senhor. Pegue esse custo alto e coloque sua fé, a sua alegria de servir para além das provações, para além dos dias difíceis, da situação difícil, porque certamente esse custo que você tem calculado aí, que é para além muitas vezes das suas forças, lembre-se que o Senhor te fortalecerá e trará vida e alegria em todos os dias, em nome de Jesus. Um beijo grande a você, fique com Deus, tenha uma quarta excelente e tenha aí uma quinta e um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus. Um beijo a todos, fiquem com Deus.